espalho coisas sobre o chão de giz. Pontos de venda, lojas Diegues, vendas online e mais informações, bilheteriadigital.com.br. Realização Access Produções e TM Produções. Oito horas e 34 minutos, Folha FM, a rádio que toca você. 8 horas e 35 agora. Voltamos. Se houver tempo, eu acho que isso até daria uma outra conversa, porque é muita falta de força que a gente sente quando chegam, olha, de repente vamos fazer o seguinte, profissão de engenheiro não precisa mais de diploma. O que vai acontecer com a profissão? O que acontece com a profissão, na sua opinião, Wellington? O Marcos, só, desculpa, assim, eu vou voltar aqui rapidamente. Pois não, o Gilberto, que claro. ficou em aberto aqui uma questão. Eu trago aqui um monitoramento da FENAGE, que diz exatamente que foram 116 atos de hostilidades contra jornalistas e veículos de comunicação no ano de 2019. Então, isso é um número bastante expressivo. Em 2019 e 2020? 2019. Em 2019. Só em somente 2019. Em 2019. E pelo andar da carruagem em 2020, que já existe, vai bater o recorde. Vai bater. Infelizmente, vai bater esse número. Quanto ao futuro da profissão, Marco, é realmente assim, muito preocupante, mas eu acredito que esse momento, de certa forma, pode ser uma propulsora para valorização da tomada de consciência. Entendeu? Porque a tomada de consciência, até de saber o papel que o jornalista tem, que acaba, se ele é tão perigoso assim para os poderosos, então eu acredito que isso vai servir de incentivo. E eu trago um número aqui local, né? Eu assumo que eu não conheço o número no Brasil, mas eu fiquei muito feliz na semana passada, porque eu fui convidado para participar da aula inaugural do curso de jornalismo aqui do Uniflu de Campos. Uhum. E fiquei muito feliz porque se abriu uma nova turma com bastante garotada, sabe? Uhum. Então, assim, uma luz no fim do túnel, eu tenho um sabe? filho estudando lá. Eu tenho um filho estudando jornalismo no Uniflu. Quer dizer, eu acredito na profissão, né? Então, eu acho que é muito interessante isso. Assim, eu fiquei muito feliz mesmo porque ver exatamente isso. Assim, os jovens, por mais que se fale sobre essa questão, por mais que se ataque o jornalismo, por mais que se diga que o jornalismo não é uma profissão de futuro e que o jornalismo vai acabar, então ainda tem jovens brasileiros, sabe, que com um sonho de atuar nessa área que é de vital importância. Não vamos desqualificar outra profissão, mas talvez seja tão importante quanto a medicina, sabe, porque o que é uma sociedade sem informação? É perigosíssima, porque ela vai se tornar informação aleatória e de acordo com o interesse de cada um. Então, você fornecer informação sem toda aquela estrutura de ética da informação é muito perigoso. Quem é que tem interesse em destruir isso? Tem um filme americano muito interessante, esqueci o nome agora, que o jornalista chega no escritório, ele queria fazer uma pergunta para o cara que estava envolvido, né? Aí a secretária falou assim, o senhor é advogado? Ele falou, não, sou jornalista. Ela falou assim, pior. Quer dizer, o medo, né, que causava da posição dele como jornalista era até pior do que o advogado, porque o jornalista publica, ele mostra, ele fala. Aqui acho que cabe até o questionamento do César agora. Ele mandou aqui por WhatsApp, né? Qual a dificuldade desde sempre dos jornalistas em se unir para defender a profissão, de ser corporativista mesmo? A gente falou um pouquinho sobre isso. E ele emenda: porque hoje todos intitulam-se jornalistas com blogs e sites jornalísticos, entre aspas, produzindo coisas de baixíssima qualidade e reproduzindo todo tipo de bobagens.
É mais ou menos o que o Marco colocou. Todo Exatamente. mundo se acha jornalista. Isso chega a ser um pouco perigoso para a nossa profissão, na sua opinião, como presidente de uma associação? Sim, perigoso sim. Assim, agora temos que entender exatamente... aliás, assim, o leitor, nesse caso, ele tem um papel fundamental de entender até que ponto ele está absorvendo informação de um jornalista ou de apenas uma pessoa que se intitula... eu acho perigoso dizer assim, a pessoa se intitula jornalista. Não, ele pode ser um comunicador. Exato. Tá? Então, ele fala ali, a internet, na verdade, abriu um campo muito largo para essa atuação, né? essa liberdade de atuação. O perigoso é quando se coloca... se usa, né, a questão do jornalismo para fins de interesses pessoais e que é muito comum justamente entre aqueles que fazem esse tipo de esses comunicadores de plantão que existem hoje. Então, assim, eu acho importante que o leitor entenda de que é muito importante que ele conheça o veículo onde ele está recebendo essa informação. Que ele entenda até mesmo, quando ele lê uma Folha de São Paulo, que a linha da Folha de São Paulo é uma linha definida. É bom que ele entenda que, vamos dizer, aqui na Folha da Manhã, se entenda qual é a linha da Folha da Manhã, para que ele também consiga ter uma informação correta. Então, eu acho que, diante de todos esses percalços causados pelos esses comunicadores, eu acho que, nesse sentido, os órgãos de imprensa, os jornalistas, acabam, sim, fortalecidos. Porque se recebe muito fake news nas redes sociais, mas ali no jornal, é que ele vai ter uma comprovação, vai ter algo mais sólido, mais... porque nas empresas há eu já trabalhei muito tempo em jornal, há uma exigência muito grande na apuração. Uhum. Então, assim, eu acho que o jornalista hoje que atua nas empresas, ele acaba tendo um respaldo muito grande, até mesmo por causa disso. Diante de tanta bobagem que se fala, tanta bobagem que se faz, se escreve, então eu acho que o respaldo do jornalista, quando o leitor sabe identificar isso. E aí eu trago aqui um estudo que isso também não é local. Aí estamos entrando aqui na questão dos fake news, da WhatsApp e tal. Existe o que é muito perigoso. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos e que levantou que a maior parte das pessoas que recebem fake news e repassam sabem que é fake news. Então, não tem aquela pessoa que é inocente, a minoria pode ser inocente de acreditar que ela está desempenhando o papel de difundir uma notícia. Mas, na verdade, esse estudo comprova, né, diante dos dados que foram colhidos, que a maioria sabe. E é isso que a gente percebe hoje. Se você recebe lá um link com uma notícia no WhatsApp, eu já sei exatamente os links que são fake news. É muito fácil saber. Sim. Então, quando você propaga isso, você, na verdade, você está consciente do que você está fazendo. Então, essa pesquisa, ela diz isso, que as pessoas propagam fake news porque as convém. Esses fake news são de acordo com o que elas pensam. Então, se elas são favoráveis, por exemplo, ao governo Bolsonaro, todos os fake news que elas recebem favoráveis ao governo, ela vai distribuir. Aí você tem, sem verificar se é verdade. Não, muitas vezes sabendo que é em verdade. Ela não tem a preocupação nem de checar, porque já sabe que e dane-se, né? Exatamente. Quanto mais você joga mentira no ar, mais ela se transforma em verdade. E isso também, aí não é uma questão, por exemplo, aí não é, dentro dessa polaridade, não é que só as pessoas favoráveis ao governo fazem isso, não.
Na verdade, hoje, isso está disseminado na rede social. Sim. A rede social é uma terra sem lei. Então, você recebe de todos os lados, na verdade, não vou dizer que são dos dois lados, de todos os lados. Verdade. Gente, quantas notícias, eu já lamentei tantas mortes de pessoas que eu gosto, E que não estavam, que estavam vivos ainda. E que eu assumo que uma vez já cometi um erro, para mim, gravíssimo, que eu acabei compartilhando a morte de um artista e depois eu descobri que não era verdade. Mano, a Aracila Balabanian mataram umas 10 vezes. Se você entrar no Google, você vai ver, morre Araci Balabanian, coitada. Poxa, eu como fã, sabe, do Zé do Caixão, né, do Zé Mojica Marins, né, que eu faleceu recentemente, essa foi uma notícia que eu adoraria que fosse sido fake news. Pois é. Quando é verdade... Agora, você sabe o que eu digo para o pessoal que gosta de fake news? Porque tem gente que gosta. Né? Faz o seguinte, vai a um fake dentista e faz um tratamento de canal com ele, o que é bom para tosse. Aí você vai ver qual o risco que você corre com as fake news. Mas olha, falando também dessa questão de fake news que a gente está debatendo, e do jornalismo em tempos de redes sociais ativas, e se a gente for lembrar o Humberto Eco, todo mundo sabe que ele falou sobre as redes sociais, mas isso não abre também um novo nicho de comunicação, até mesmo de geração de emprego para a nossa categoria, que são as agências de checagem, que hoje estão aí, todos os grandes veículos de comunicação têm, como se fosse uma editoria da agência de checagem. Tem também esse outro lado, né? Porque agora, porque tem muito isso, recebi a notícia, vou checar num grande veículo. E quando uma fake news ela se propaga de uma forma muito grande, até citava aqui a questão do álcool gel, todo mundo recebeu aquele vídeo, né? Do cara que é químico como que ele falou? Químico autodidata, né? Todo mundo recebeu aquele vídeo do químico autodidata. Os grandes veículos de comunicação, todos eles fizeram a checagem do vídeo e tinha lá é fake ou é boato, dependendo de cada um deles. Então é um outro nicho de jornalismo que também se abre, né? Exatamente, assim, a questão da segurança da informação, assim, isso que eu falo, que as empresas jornalísticas, isso não é de hoje, elas sempre tiveram essa preocupação. Vários jornais, não vou dizer que é uma totalidade, mas vários jornais sempre teve a figura do ombudsman. Sim. Que é aquele profissional que ficava ali na redação justamente para encontrar os erros colocados, que porventura tivessem passado pela equipe do jornal. E até mesmo receber denúncias, demandas até dos leitores e tal. Então já existia essa figura do ombudsman, que era um cara que preocupado com a veracidade das informações repassadas pelo órgão de imprensa. Como você falou, esse nicho realmente existe, né? A própria o Globo também está fazendo isso. Todos os né? veículos de comunicação estão fazendo isso. Estão começando a abrir suas agências. O grande problema é que, foi o que eu falei antes, as pessoas que têm essa tendência de difundir fake news, elas não têm a menor preocupação de saber que aquilo ali é verdade ou não. Então, elas não vão buscar isso. Normalmente, eu acredito até que assim, esse serviço que essas empresas estão fornecendo acabam sendo serviços até mesmo para a própria imprensa. Né? A própria imprensa buscar a veracidade daquele fato para ter uma questão mais sólida para divulgar. Agora, o público em geral, eu bato muito nessa tecla. Eu acredito que, apesar dessa pesquisa ter sido feita nos Estados Unidos, a gente percebe isso muito naturalmente e muito após essa última eleição. Essa polaridade, essa ânsia de querer ajudar ao seu candidato, se difundiu tanto fake news, e aí a gente falou sobre isso, campanha parece que não acabou. Continuamos produzindo e difundindo muita fake news, e muito, não só a questão política, mas uma grande parte, né, da questão política, mas outras bobagens também, como matar artista, como falei aqui também, a questão de saúde, que é tão sério, gente. Está tendo campanhas e mais campanhas para desqualificar essas fake news que estão sendo feitas, por exemplo, em relação ao coronavírus.
Então estão Vacina, brincando né? com coisas muito sérias. Vacina é um negócio fora do comum. Dizer que vacina mata as pessoas. Que vacina, esse é o maior teoria de conspiração que eu já vi na minha vida. Não é possível que uma pessoa, ou que um grupo de pessoas, porque é um grupo muito grande de pessoas envolvidas com as vacinas, tenham tido uma ideia tão maquiavélica, tão absurda de contaminar o mundo com vacina. Gente, pelo amor de Deus, vacina salva. Teve uma teoria, acho que foi um governo... Vacina salva tantas Temer, pessoas. se eu não me engano, de quando lançou a vacina da gripe para os idosos, de que colocaram que era uma intenção do governo de acabar com os velhos do Brasil. Do INSS. Estava onerando o INSS. Mas o doutor Nélio falou sobre isso aqui, que foi uma descontextualização lá atrás de Fernando Henrique, e que sempre trazem à tona. Fernando Henrique falava que no futuro o Brasil ia ter mais idosos do que jovens, e isso ia refletir na Previdência, que é matemática simples, tem mais gente recebendo do que contribuindo. E na mesma época estava se lançando a vacina contra a gripe para idoso. Então sempre traz isso à tona. Doutor Nélio relembrou isso aqui recentemente, né? Mas nós estamos falando de um país ou de um mundo que voltou a discutir que a Terra é plana, né? Então é um pouco complicado. As coisas mais absurdas que a gente pode imaginar. Terra plana vai ser discutido. ótimo para o surfista radical, ele vai adorar. Imagina, chegar no edge ali, na borda. E voltar é que é mais difícil. Vai ter que ter a competência voltar que é mais voltar, difícil. né? Fazer a curvinha. Porque senão vai cair. Jogar aquela aguinha lá embaixo, assim, ó. É verdade. Gente, Não, a gente sabe o está que chegando parece? já. Parece, Arnaldo, aquelas piscinas que fazem hoje, né? De Piscina borda de borda infinita, infinita. Meu Deus do céu. Eu tô recebendo mais mensagens aqui do César fazendo perguntas, mas infelizmente dessa vez o nosso horário já está praticamente estourado, não vou poder repassá-lo. César, agradeço pela participação, trouxe anterior, mas agora o nosso horário já está mais do que estourado, né, Marco? Pois é. Vamos deixar para uma outra oportunidade aquela história, discutir a quem interessou na época, quem que interessou acabar com a necessidade de... Por quê? Mas na verdade, acho que foi o contrário, né? Não existia necessidade. Sim, mas no isso há jornalismo muitos romântico, anos. né? Porque não havia nem faculdade. Não havia nem faculdade. Depois cria-se o curso e depois há essa discussão de se pode se pedir ou não o diploma, né? Na verdade, sim, são os retrocessos que acontecem em vários setores. Realmente, na época passada, tinha muito profissional liberal que atuava, ou literato, né? Eram muitos poetas, pessoas que tinham domínio da escrita, né? E aí no jornalismo romântico existia isso. A redação era recheada de escritores, de grandes escritores, poetas, textos maravilhosos, mas normalmente o cara era advogado, um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, que chama-se José Inácio Werneck, 30 anos no Jornal do Brasil, não sei quantos anos, não sei aonde. José Inácio Werneck é advogado e foi professor da Faculdade de Jornalismo no Rio de Janeiro, uma das primeiras. Quer dizer, o Armando Nogueira, olha que texto e que conhecimento de jornalismo que o Armando Nogueira tem. Essa turma não havia nem faculdade de jornalismo na época, né? A gente sabe disso. Sim. Né? Os grandes jornalistas. Mas a vinda do curso de jornalismo no final dos anos 60 para cá foi exatamente um crescimento da profissão, um estabelecimento de um regulamento da profissão. De repente, vem um engraçadinho e fala, vamos dispensar o diploma de jornalismo. Pelo amor de Deus. Ou o diploma ou o registro, né? O cidadão o registro é obrigatório, mas também é muito fácil de se Sim, hoje em dia, mas antigamente, em 77, quando eu peguei o meu registro, jornalismo, não era fácil, não. Mas você cria um blog... Hoje publica 3 textos e leva. Acho que os textos não são nem lidos, na verdade. Os 3 carimbam lá. Só para constar. Só para constar que tem 3 textos. Pois é. Wellington, gostaria de agradecer. Acho que a gente tem assunto para estender por mais 2 programas no mínimo. É um bate-papo que a gente tem várias vertentes. Não é nada de questão. Acho que isso é bom a gente colocar aqui. Ninguém está defendendo corrente A, B ou C.
que a gente está defendendo o que a gente não faz, né? Defender nossa profissão, defender realmente que a democracia abra espaço. Não há democracia sem uma imprensa livre, isso tem que ficar muito claro para todo mundo. E imprensa livre é a imprensa que realmente dá voz a todas as correntes. Eu acho que esse embate do Bolsonaro com a Vera Magalhães, do Estadão, ele vem por conta dessa manifestação que está marcada agora para domingo contra o Supremo, contra o Congresso. É preocupante, no meu ponto de vista, quero ouvir o seu nas suas palavras finais, é preocupante, no meu ponto de vista, que um presidente se disponha a motivar manifestações contra essas. A República é constituída de 3 poderes, que são independentes e harmônicos, então é ruim que o presidente se coloque dessa forma. E pior ainda é criticar jornalista que diz que ele está colocando, insuflando a população a participar de um movimento como esse. Então nós vivemos um período complicado mesmo para a imprensa. A gente conversava aqui nos bastidores do jornalista do New York Times que escreveu que o Lula bebia, e teve o registro não, é como que fala quando a pessoa tem o direito a ficar no país. Digamos assim, foi cassado, o Lula pediu mesmo para cassar, mas depois teve que voltar atrás por decisão da justiça, o judiciário teve que atuar ali, e aí recuou, e o jornalista continuou no Brasil. Mas e o Lula continua a tomar suas cachaçinhas, quer dizer, não mudou nada. Não mudou quase nada, né? Não mudou quase nada. Mas é um momento que nós, enquanto jornalistas, temos mesmo que nos posicionar em defesa da profissão, e defender a imprensa livre é defender a democracia. Não, com certeza. A gente está num momento de resiliência, de luta, e foi o que você falou, não é luta contra A ou B, é contra uma situação que está sendo imposta nesse momento de retrocesso. Né? Esse processo democrático foi conquistado diante de muita luta, ao longo de muitos anos, para a gente deixar voltar agora. Voltar para uma imprensa controlada pelo governo, né? De voltar, de repente, de ter nossos amigos, trabalhadores da comunicação sendo presos, ou até mesmo mortos. Ou afastados, na melhor das hipóteses. Ou afastados do seu trabalho. Quer dizer, então, a situação é muito séria. Está posto aí para todo mundo que queira perceber a questão da tendência que o governo hoje tem de controle de toda a imprensa, e também de desqualificação. Uma questão que é muito clara no governo é de desqualificar os outros, desqualificar a imprensa e agora desqualificar o Congresso. Eu acho que, assim, por pior que seja o Congresso, não há como você pensar uma democracia sem um poder legislativo independente, porque aí seria a volta justamente do militarismo, quer dizer, de uma ditadura. Né? E assim, me assusta bastante, assim, uma coisa que acontece no governo atual também, é um certo militarismo, sabe, nos cargos do governo. Foi feito um levantamento recente, já tem mais de 60 militares ocupando cargos nos escalões superiores do governo. Então, assim, isso também é preocupante, porque, volto a dizer, nós que militamos na imprensa, sabemos bem o que foi esse período aqui no Brasil de perseguição, de censura, de ataques. Então, assim, é um momento crítico que a gente deve ficar bastante atento e, da melhor forma que a gente puder, a gente atuar com a independência que a gente ainda tem, com o poder de persuasão das informações que a gente ainda tem, para que não aconteça esse retrocesso na política brasileira, de que se valorize essa questão de você ter o controle da imprensa, por exemplo. Então, assim, a liberdade de expressão é uma coisa que a gente demorou muito a conquistar, os direitos individuais a gente demorou muito a conquistar, e seria um retrocesso, assim, lamentável para o país a gente jogar isso tudo fora. Bom, são 8h58. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Wellington Cordeiro e reafirmar as palavras do Arnaldo, que isso daria mais 2 programas pelo menos, muito assunto para a gente discutir, e dizer que as portas estão abertas, Wellington, para
qualquer manifestação, qualquer interesse, qualquer evento da Associação de Imprensa Campista. A gente sempre tem um prazer muito grande, um orgulho muito grande de divulgar. Eu agradeço muito ao Arnaldo, ao Marco, toda a equipe aqui da Folha, por receber uma pauta tão complexa, tão polêmica assim. Deixar claro também aos ouvintes que quem não concorda com o que foi colocado aqui, isso a gente encara da maneira mais natural, porque opiniões... É justamente isso que a gente briga, é que todo mundo tem a liberdade de ter a sua opinião. Exatamente. Então, assim, respeito muito a quem discorda de tudo que foi colocado aqui, e é assim que a gente constrói uma sociedade justa para todos. Não adianta... E que fique uma lição, se você discordar de um amigo, começar a discordar demais, faz o seguinte, muda de assunto, vai tomar um chopp e celebre a sua amizade. Não discuta, né? Porque você não vai mudar a cabeça do seu amigo e nem ele vai mudar a sua. Então, procure ler mais e entender mais. Um abraço para você, Wellington. Arnaldo, amanhã. Amanhã a gente está fechando o entrevistado, mas a pauta é essa recessão econômica e todas as consequências dessa questão do petróleo, né, da queda do preço do barril de petróleo. Sim, você falou bem no início do programa sobre isso. Lembrando mais uma vez que nós estamos aí com a questão da greve dos médicos e teve a questão também aí da denúncia da farra dos atestados. Desde então a gente está tentando uma entrevista com o Dr. José Roberto Crespo, presidente do Sindicato dos Médicos. A gente gostaria de ter feito essa entrevista no início da semana, assim como ele também se disponibiliza sempre a estar aqui, mas por compromissos profissionais, ele só poderá estar com a gente na sexta-feira, e a entrevista está marcada para a gente abordar esse assunto aqui, que é de extrema importância também para a cidade. Ótimo. Então, gente, vamos dar um pulinho na redação do jornal Folha da Manhã. Antes de irmos ao intervalo e encerrar o programa, vamos aproveitar, manter a notícia. E deixa eu abaixar isso aqui, por favor. Vamos lá. Porque o nosso Facebook tem sempre um delay, aí quando abre aqui o microfone, aparece a gente falando. Então, vamos à redação do Jornal Folha da Manhã. O Ícaro Barbosa está lá com o direto da redação. Ícaro, com você. Bom dia, ouvinte da Folha FM, eu sou Ícaro Barbosa e trago para você as principais notícias da redação da Folha da Manhã. O cantor Oswaldo Américo Ribeiro de Freitas, de 69 anos, mais conhecido como Dom Américo, permanece internado no Hospital Geral de Guarulhos. Ele deu entrada na unidade no último dia 2, após sentir intensa falta de ar. O filho do artista campista